Bom, se você procura acompanhar, né, os meandros da política brasileira, deve ter visto, ouvido, lido, né, alguma coisa sobre a declaração, né, do ministro do Supremo Gilmar Mendes, o polêmico Gilmar Mendes, em relação ao Ministério da Saúde, hoje totalmente militarizado. Para você ficar por dentro deste comentário, assista o vídeo depois aí da nossa vinheta, curta o vídeo, comente se possível, o seu comentário ele é muito importante e obviamente se inscreva neste humilde canal, ativando lá as notificações para você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo da política, no mundo da educação e obviamente no mundo das atualidades. Ó, o Gilmar Mendes arrumou uma confusão dos diabos essa semana, né? Porque ele disse numa live que o exército estava se associando ao genocídio, né? Ou seja, o Ministério da Saúde, hoje vocês lembram da treta toda, né? Ele tirou o Luiz Henrique Mandetta, né, do comando lá no princípio da pandemia, lá ali entre março e abril, né? O Mandetta tinha 75% de aprovação dos brasileiros no enfrentamento à doença, mas parece que já está assim, bem provado que o Bolsonaro, quando ele percebe que alguém tá ganhando mais holofotes do que ele dá um jeito de queimar o camarada, né? Foi assim com o Mandetta, foi assim de certa forma com o próprio Moro e vai por aí. Né? E o Gilmar Mendes, né, ele tem apesar de ser juiz, apesar dele não ser nem do executivo nem do legislativo, mas ele é um camarada assim, que se intromete no campo da política, não é de hoje, né? Desde o governo, do final do governo Dilma, governo Temer, que ele se envolve ou dando declarações ou tomando medidas bem interessantes, né? Mas o Gilmar Mendes, obviamente, que ele é uma raposa, né, no mundo da política e, obviamente, que ele, quando ele empregou a palavra ali, genocídio, ele não foi assim um emprego ruim da palavra, ele estava exatamente sabendo, né? Ele sabe o que é o significado da palavra genocídio, mas ele precisava usá-la naquele momento para criar um fato político, né? O Pazuello, Eduardo Pazuello, se eu não me engano, né, quando ele assumiu o Ministério da Saúde, depois da saída do Nelson Teich, a gente estava na casa aí dos 16, 18 mil mortes, né? Hoje a gente se aproxima das 80 mil, né? Então, pelo menos aí umas 60 mil mortes ocorreram sob a sua gestão no Ministério da Saúde, né? Que até o momento o que fez? Indicou cloroquina, né? Quando o mundo inteiro, né, já aboliu esse medicamento do tratamento para Covid, né? Tirou todos os quadros técnicos, né, da gestão do Ministério da Saúde e colocou militares, passou a omitir dados, né? Vocês lembram aí, por exemplo, que todos os dias na época do Mandetta tinha entrevista coletiva, vinha o pessoal da área técnica, isso acabou. Eles tentaram, né, mudar, segundo eles, a metodologia, né, para divulgar o número de mortes, o número de novos casos, tirando os dados do Ministério da Saúde, deixando, né, de transmitir esses dados para a Universidade Johns Hopkins lá nos Estados Unidos, que é que faz, digamos assim, a tabulação desses dados. Pegou mal pra caramba, né? Tanto que a imprensa, né, organizou um consórcio junto com as secretarias estaduais para receber esses dados. E hoje, qual que é a ideia? Você tem um dado vinculado pelos veículos de imprensa e um dado veiculado pelo Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde ele não tem credibilidade mais. A gente sempre vê, né, nos outros países aquela coisa da curva, do platô, você vê que no Brasil não tem isso. Simplesmente divulga o número de mortos, o número de novos casos. Eles dão uma ênfase muito grande no número de curados, tudo bem, é importante, mas, enfim, não se fala, por exemplo, das sequelas, né, que essa doença deixa, né? Então, na verdade, e aí uma total descoordenação, né?
o que a gente observa é que estados e municípios, do seu modo, do seu jeito, de uma forma assim muito empírica, né? Tipo assim, a gente faz, se der certo a gente continua, se não der certo a gente retorna, né? A gente volta ao princípio. Não há uma coordenação, né, do Ministério da Saúde, né? O Bolsonaro se esconde, né, numa decisão tomada pelo Supremo, né, de que estados e municípios eles eram responsáveis, né, pelas ações. Obviamente o que ele estava falando é o seguinte, o que o Supremo fala é o seguinte: o município ele tem autonomia para aceitar uma determinação do governo federal ou não. Então, por exemplo, se o governo federal adotar um plano de abertura do comércio, um plano de abertura da economia, o município, a cidade, né, o estado, podem decidir se querem aquilo ou não. Não quer dizer que o governo simplesmente lave as mãos. E, na verdade, quando o Gilmar Mendes usa essa palavra genocídio, né, eu até lembro que no dia que ele falou, né, eu estava assistindo o Jornal da Globo News à noite, e o Demetrio Magnoli, né, que é um camarada conhecido da gente aí da geografia, tem vários livros didáticos dele aqui, né, ele até cobrou, assim, deu um chilique danado por conta do Gilmar Mendes ter usado a palavra genocídio. Tudo bem, genocídio é uma prática, como é que eu posso dizer, orientada, consciente, né, para execução de uma determinada minoria étnica. Foi aquilo que o Hitler fez com os judeus, foi o famoso genocídio de Ruanda, foi aquilo que aconteceu na Sérvia, na antiga Iugoslávia, ali no princípio, meados dos anos 90, aquilo sim é um genocídio. A gente não percebe no Bolsonaro, obviamente, uma intenção, vamos fazer isso para matar as pessoas, mas simplesmente aquilo que a gente chama de você desdenhar da doença, de você não tomar as medidas necessárias para você conter o avanço. Parece que a histeria geral do governo é o seguinte: olha, morrer todo mundo vai, dizem que eles trabalham com um cálculo de 100 mil mortes, então tipo assim, parece que até alcançarmos o patamar de 100 mil mortes não haverá nenhum tipo de ação efetiva e eficaz do governo. Deixa a coisa aí, vamos ver onde que isso vai chegar, meio que à espera de um milagre, né? Tipo assim, em determinado momento parece que a coisa vai sumir, parece que vai passar uma brisa, vai levar todos os vírus embora. Quem tiver que morrer vai morrer, quem tiver que ser curado vai ser curado. Estão falando muito da questão da imunização de rebanho, só que isso tudo é muito frágil, né? Então, obviamente que o Gilmar Mendes, ele sabe o que é genocídio. Mas se ele usasse outra palavra naquele momento, seria simplesmente uma declaração como outra qualquer. No momento que ele fala em genocídio, opa, o que esse cara está falando, né? É óbvio que a palavra ela foi mal empregada, mas ela não foi mal empregada por um vacilo dele. Ele quis usar essa palavra, né, para criar o fato político. Imediatamente no outro dia, o que aconteceu? O próprio Bolsonaro liga para o Pazuello, conversa com o Gilmar. Gilmar quer falar com você. Quer dizer, o presidente, o Bolsonaro, né, o bullying, né, o valentão, o cara arregou para o Supremo. Porque ele sabe que a situação dele não está boa. E ele sabe, por exemplo, que o próprio Gilmar Mendes é relator do processo do Flávio Bolsonaro, não do processo do Flávio Bolsonaro, mas relator daquele processo, né, que deu foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro no lance da rachadinha. Ou seja, ó, teve um desembargador lá no Rio, eu sempre falo, né, tudo que acontece no Brasil, você pode ver que a treta é um desembargador. Né? Sempre tem um desembargador assim de plantão que vai lá e toma as medidas mais estranhas. Concedeu um foro privilegiado retroativo ao Flávio Bolsonaro, né, de quando ele era deputado estadual. Hoje ele é senador. Então, na verdade, criou um elemento jurídico para ganhar tempo da defesa, né, do Flávio Bolsonaro de se armar ou ir postergando esse processo. E, obviamente, que o Ministério Público entra na justiça, porque o próprio Supremo já tinha dado uma decisão anterior falando, né, que o foro privilegiado é quando o camarada está no cargo.
ele não está mais no cargo de deputado estadual, então tem que ser julgado lá no Rio de Janeiro e não pelo Supremo. E o Gilmar Mendes é o camarada que vai desembolar todo esse imbróglio. Então, obviamente, que o Bolsonaro ele sentiu. Opa, eu tenho que dar um afago no camarada para ver se ele alivia a barra do meu filho, porque a gente tá vendo mais do que comprovado que esse governo do Bolsonaro é um governo da salvação da família dele, né? E obviamente que a população, alguns setores da imprensa, alguns setores do empresariado ainda não sacaram isso, porque eles estão encantados, né, com a política econômica do Paulo Guedes. Você vê que o Paulo Guedes não recebe críticas, né? O país está parado, está estagnado, já vinha estagnado antes da pandemia, e no entanto, ele não recebe críticas. Parece que existe o Bolsonaro que não tem nada a ver com o Paulo Guedes e vice-versa. Pois bem, olha o que aconteceu. O Mourão deu uma declaração sobre esse lance do imbróglio, né? Bolsonaro, Pazuello e Gilmar Mendes, falando que o Pazuello deve ser substituído em agosto, agora mês que vem. Quer dizer, há alguns setores das Forças Armadas também muito incomodados com isso, porque ele é um general da ativa. Então o exército está dentro da crise, né? Matou no peito a questão da crise. E aí uma coisa que eu já venho falando, os militares passaram 30 anos tentando limpar a barra deles em relação à ditadura. Ao que tudo parece, vão passar mais 30 anos tentando limpar a barra em relação à pandemia. O Bolsonaro circula na internet que ele teria sido alertado pelo próprio Gilmar Mendes, pelo seguinte: ó, se você não abrir o olho, não fizer alguma coisa, você será levado às cortes internacionais, né? Ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Óbvio que ninguém está falando isso ainda, porque a nossa mente, a nossa cabeça, as instituições, elas estão funcionando de uma forma puramente burocrática, né? Elas não estão funcionando de uma forma política. Porque na hora que isso passar, que as coisas acalmarem, é aí que vem as análises, né, daquilo que foi feito e das medidas que podem ser tomadas. Então, assim, nós vamos ter bastante trabalho da agora para frente. Nós, educadores, os políticos, as autoridades, a sociedade organizada, porque o que a gente viu, acredito eu que não pode passar batido, não pode ser aquilo que está bem na raiz do brasileiro, né? Ah, deixa para lá, esquece, já passou. Né? Isso foi muito traumático, isso foi muito sério para ter sido tratado à base da cloroquina, né? Que é um remédio já aí descartado por toda a comunidade médica, por toda a comunidade científica. Né? Então veja bem, jovens, o que é o poder da palavra. Né? Genocídio, uma palavra fora de contexto, mas que naquele momento gerou toda uma repercussão, né? Deu uma turbinada nas redes, só se fala disso. O governo aos poucos vai pegando essa pecha de genocida. Então perceba que como uma palavra dita na hora H, no momento certo, na hora no feeling, no timing correto, a repercussão que ela não produz.